Mais uma aula de Excel começando e hoje nós vamos responder a dúvida do Antônio Marcos Paris. Ele assistiu uma aula minha sobre a função rept e aí ele comenta: muito bacana essa função rept. Estou tentando fazer algo semelhante, mas está difícil. Preciso contar na vertical de 1 a 1287, mas cada número deve repetir 495 vezes. E aí ele fala, né, o número 1 vai ser 495 vezes, depois o 2, 495 vezes e assim por diante. Existe alguma fórmula para este caso? Ele agradece e coloca o nome dele. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que sim, existem formas de você resolver problemas no Excel. E não existe uma fórmula pronta que faça as coisas do jeito que você quer. E nós, como profissionais, devemos sempre trabalhar esse nosso aspecto, né, de às vezes procurar algo pronto, uma fórmula, uma função que a gente joga lá e já faz tudo funcionar, porque na maioria das vezes não vai ser assim que você vai conseguir resolver os problemas. Para resolver problemas como esse, você precisa, além de ter conhecimento da ferramenta, combinar diversas soluções, combinar os recursos nativos do próprio programa, usar criatividade e lógica. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é considerar essas variáveis, tá? Então vamos lá. Segundo a informação dele aqui, são 1287 números. Então vamos anotar essas variáveis que ele precisa aqui. São 495 repetições. Se a gente multiplicar aqui um pelo outro, teremos um total de 637.065 números, tá? No total, ou seja, vamos precisar de 637.065 linhas. Bom, e aqui a gente começa a ter alguns desafios. Primeiro, eu já vou adiantar que a função rept não vai resolver esse caso, porque a função rept tem o limitador da quantidade de caracteres de uma célula. Então, por exemplo, se eu vim aqui e colocar assim, ó, igual. Se eu colocar aqui o número 1 e repetir 3 vezes, muito fácil, né? Se eu colocar aqui 3.000 vezes, ele vai gerar também na célula. Agora, se eu gerar aqui, por exemplo, 50.000 vezes, já vai dar um erro. Por quê? Existe um limitador na célula que cada célula do Excel consegue ter no máximo 32.767 caracteres. 32.767 caracteres. Essa é a quantidade de itens que cabe dentro de uma célula. Então, se eu vim aqui colocar, por exemplo, 32.767 caracteres, funciona. Se eu colocar... não vai funcionar. Então, não dá para fazer isso com a função rept, tá? Então, assim, você pode utilizar funções de despejo, pode utilizar um unir, dividir, né? Que você teria chegaria próximo de alguns resultados, mas você não conseguiria tudo que você precisa. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, só para que vocês entendam. Se eu colocar aqui, que eu vou repetir, deixa eu ver, lim de A1, 2 pontos, A3, por exemplo. Olha que interessante isso aqui. Faltou o número de vezes, 3 vezes. Olha lá. Então eu pedi para ele repetir a linha de A1 a A3, ou seja, 1, 2, 3, 3 vezes. Vou colocar agora 5 vezes. Ok? 5 vezes. Então, ó, ele gerou aqui para mim, certo? Ó. Beleza? Eu poderia pedir para gerar 495 vezes. Certo? Gerou 495 vezes. Qual que é o problema aqui, pessoal? É quando eu tenho que juntar tudo isso numa fórmula. Que ele vai começar a somar 495 desse, mais 495 desse, mais 495 desse. Não vai funcionar. Ainda que eu queira, né? Vou até reduzir aqui só para a gente testar, que a fórmula poderia nos ajudar em alguns aspectos. Aí eu vou colocar um hífen para separar, né, esses números, por exemplo. Isso aqui eu estou mostrando para você, pessoal, só por que não funciona, tá? Já vou mostrar como a gente consegue executar essa solução também. Beleza, ó. Coloquei ali separando cada item. Aí eu posso usar uma função, por exemplo, como unir texto. O delimitador, eu vou colocar aqui, não é nenhum. Ignorar vazio, vou colocar verdadeiro. Olha lá.
Ele gerou tudo numa linha só. E aí agora, como ele quer na vertical, eu poderia usar um dividir texto aqui. Lembrando que isso só funciona no 365, tá? Essas funções que eu estou utilizando. Delimitador de coluna não tem, mas o delimitador de linha vai ser o hífen. Olha lá. Ele gerou inclusive um em branco. Aí eu vou pedir para ele vir aqui e ignorar vazio. Pronto. Então isso aqui, pessoal, daria certo, tá? Até uma determinada quantidade de números, né? Então, por exemplo, do 1 até o 3 funciona. Mas se eu vim aqui colocar, por exemplo, do A1 até, sei lá, vamos botar aqui 300, será que ainda funciona? Ó, já não consegue calcular, né? Se eu colocar até o 30, talvez, será que vai? Não consegue. Isso é pela quantidade de caracteres que tem na célula. Até o 10, ele conseguiu repetir 495 vezes lá, ó. Olha que interessante, hein? Olha lá. Foi até a linha 4.951, como a gente começou na A2, né? Então é isso mesmo, 4.950 itens, porque foi até o 10. Então, embora essa solução seria bem bacana, ela não funciona para isso que você deseja. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Você vai ver que é um procedimento bem simples, tá? Então, vou descartar aqui essa solução, né? Vamos levar ela aqui até para um outro lugar, ela não funciona, deixar ela aqui no cantinho. Né? O rept não dá, né? Então, colocamos aqui, ó, função rept não dá, por causa do limitador de caracteres aqui. Vou colocar ele destacado aqui de vermelho. Tá aqui, ó. Por causa disso aqui não dá, ok? Bom, senão já teríamos resolvido aqui. Então o que eu posso fazer, né? Se eu sei que eu tenho essa quantidade de linhas, você pode fazer o seguinte, você pode começar de duas formas. Se você tiver no Excel 365 aqui, lim de A1 até a 637.065. Quando você fechar a parênteses e der Enter, ele vai escrever todos esses valores aqui. Então é uma forma de fazer. Cláudio, né, não consigo despejar dados da forma como você fez aqui por causa do seu Excel 365. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Você pode colocar aqui o número 1, ó, e vem aqui e coloca assim, ó, preencher, na guia página inicial, procura o botão preencher, e aí você vem aqui, ó, escolhe aqui, ó, série. Você vai colocar que você quer que os seus dados cresçam em colunas, né, não em linhas, e que vai ser um crescimento, pode considerar linear, e que nós vamos aumentar aqui de 1 em 1. E o limite, você vai colocar ali, ó, 637.065. Dá OK. Olha lá. Então, também funciona, tá vendo? Chegou até a linha aqui. Que a gente já sabe que a gente tem essa quantidade de itens necessários. Então, você pode fazer tanto usando função, se você tiver no 365, quanto você pode utilizar aqui o recurso de preencher séries do Excel, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vem para uma outra parte que é bem interessante. A gente vai pegar este valor aqui e vai multiplicar pelo número, tá? Que a gente precisa ter aqui, pela quantidade de números que vão ser gerados. Isso é uma forma de eu criar um número diferente do outro para cada um desses valores aqui. Você vai entender a lógica disso assim, ó. Se eu pegar aqui, ó, este valor dessa célula e multiplicar por essa célula aqui, eu vou travar isso e vou dar um Enter. Olha lá, 1287. Aí aqui vai ser 2564 até chegar lá na última célula. Ele vai calcular para mim, leva um tempinho. Muito bem. Então, se eu for lá na última célula agora, tá aqui, ó. Ele está multiplicando, né, os 667.000 por 1.287, né? As variáveis que a gente tem aqui. Bom, depois que a gente multiplicou essa solução, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse resultado dessa multiplicação e podemos dividir pela quantidade de linhas necessárias, tá? Por que isso? Pelo seguinte, ó, se eu pegar esse número aqui e dividir por isso, vai dar um valor, 0, alguma coisa. Se eu pegar esse número aqui e dividir por esse, vai dar 0, alguma coisa um pouquinho maior. Quando eu chegar no último número, que é, que é esse valor aqui, né, bem grande, inclusive, e dividir pelos 637.065, nós vamos chegar, então, a um resultado. Vamos descobrir aqui o que você vai ver. Ó.
pegar isso daqui e dividir por isso daqui. Olha lá. Vamos ter esse valor aqui, certo? Vou deixar ele calcular também. Opa, faltou uma coisinha, né, pessoal? Faltou travar aqui o intervalo, né? Calculou. Olha só, vou até o último item. Olha lá. Então, ele já começa a chegar nesses valores aqui, né? Você fala, ah, Cláudio, olha só, aqui tá dando 1286, 1287. Qual que é a técnica que eu estou usando aqui, ó? Ó, até virar 1, né? Vai ter passado 495 vezes. Ó, vou descer aqui. Chegando, estamos chegando. Ó. Pronto, virou 1. Então, o que acontece? Todos esses números aqui para trás, vamos dizer assim, devem se tornar 1. Da mesma forma que todos aqui devem ser 1287. Mas aí nós temos que tomar um certo cuidado. Primeiro aqui, nós vamos trazer só a parte inteira desse valor, tá? Então, dentro dessa divisão, a gente vai trazer só a parte inteira. E antes de eu arrastar, olha só, quando eu trago só a parte inteira, vai dar 0. Vou dar 2 cliques aqui, ele vai calcular de novo. Pronto. Só que aí ficou tudo 0, né? E tem um detalhe aqui, pessoal. Olha só. Aqui deu 1286, aqui deu 1287. O que a gente pode fazer para resolver isso? Aqui é interessante que você faça uma pequena subtração desse valor. Que após a divisão, você tira aqui um 0, pode colocar, por exemplo, umas 4 casas decimais, né, 5 casas decimais, 0,00001. Que ao fazer isso, você vai chegar num valor mais próximo, tá? Qual que é o segredo aqui? Nós estamos, no primeiro passo, a gente pegou o número 1 e multiplicou por 1287, para gerar números aleatórios. Depois, nós estamos fazendo uma divisão de cada um desses valores que foram multiplicados por 1287 por 637.065. Isso vai dar exatamente as 495 repetições necessárias. Só que vai acontecer que vai chegar em alguns números que vai dar aquele valor exato. Quando vai dar 0, alguma coisa até chegar no 495 vai dar 1. Quando chegar também no segundo número vai ser o mesmo caso. Vai dar 1,00 alguma coisa, 1,0 até chegar no 2. O que a gente quer é que esteja sempre... quando chegou no 495, em vez de virar 1, ainda seja 0, alguma coisa. E só vire 1 no próximo, do 496 em diante. Porque do 95 para trás a gente quer todos os números iguais. Então olha só. Agora sim, ó, tá vendo? Todos esses números aqui, ó. Se eu vier selecionar aqui do 1286 até o primeiro, 1286 que aparece, vamos ver aqui, ó. Deve estar bem para cima, né? Opa. Passamos ele. Vocês vão ver que vai dar exatamente 495 números agora. Ó, vamos procurar aqui o 1286. Ó, chegamos aqui no 1286. Se eu selecionar até o último 1286, você vai ver que agora dá 495 números, tá? Antes daria 494. Por isso a gente colocou aquele menos 0,0001. Tá? Porque quando der o 1287 exato, ele vai reduzir 1, né, para o anterior. Só que a gente não pode começar em 0. E aí vem a parte mais fácil, basta você somar 1 aqui no final. Ó. E aí você vai ter gerado os números que você precisava, na quantidade de repetições necessárias, até que cada um deles ficasse 495 vezes na tela. Para essa solução, nós utilizamos operadores matemáticos básicos, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, nem sempre para resolver um problema, às vezes complexo, é necessário você utilizar superfunções ou superfórmulas, né? Às vezes você vai utilizar o básico que resolve ali. É claro, como são muitos números, são 600 mil linhas geradas, pessoal. O processo demora um pouco, né? Tá aí, ó. Se eu vim aqui, por exemplo, né? Agora, ó. 1287, vou pesquisar. Ó, se eu selecionar até a última, deu 495 itens repetidos
com aquele valor, 1.287, até a média aqui dizendo isso, né? Aí é claro, né, eu poderia agora pegar isso daqui, ó, Ctrl C, né? Se você não quer a fórmula, você vem aqui, botão direito, colar valores, e aí você pode descartar todas as fórmulas que ficam calculando, essas fórmulas pesadas aqui, ó. Ó, deletei isso aqui, e agora você tem, ó lá, tudo que você precisa. É um jeito de resolver. Não sei se talvez tenha sido a melhor opção para você, se era realmente o que você esperava, mas acredito que isso aqui pode te ajudar, Antônio. E você que assistiu essa aula, curtiu desse conteúdo? Então, se você gostou, é importante que você deixe o like, pois isso contribui muito com o nosso trabalho. Isso ajuda muito que a gente possa trazer mais vídeos e mais soluções como essa. Você tem uma maneira diferente de resolver esse problema? Deixa aqui um comentário abaixo desse vídeo, colocando a forma como você resolveria esse problema. Qual fórmula que você usaria, qual função, qual técnica. Coloca aí pra gente. Tente colocar uma maneira que você resolveria sem utilizar VBA, tá? Essa é a dica que eu te dou. O legal dessa solução é que a gente pode utilizar ela tanto com o Office 365, tanto com versões anteriores. Isso é muito bacana também. Então, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião, deixa aí nos comentários. E também, quem gostaria de aprender mais comigo, aprender mais conteúdos de Excel, o link do nosso curso completo está na descrição deste vídeo, onde você pode se juntar aos meus outros alunos e aprender Excel diretamente comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.